Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 23. Queridos, nós vamos ler o capítulo 2, do verso 23 até o final, e depois nós vamos ler o capítulo de número 3, capítulo 2, do verso 23 ao 28, e o capítulo 3, do 1 ao 6, tá bom? Para nós associarmos essas duas perícopes que ensinam sobre o mesmo tema, que é a controvérsia de Jesus com os fariseus sobre o sábado. Muito bem, vamos ler as Escrituras. A palavra de Deus diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazes o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes? E deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhe perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Amém. Vamos pedir o favor de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra e sabemos que o Senhor já muito nos ensina, Senhor, na leitura da sua palavra. Mas nesse momento pedimos a ti, Senhor, que o Senhor nos capacite a compreendermos pela exposição a tua vontade, o teu ensinamento, Senhor, dessas palavras que o Senhor nos deixou por meio do evangelista Marcos, para ensinar o seu povo a respeito, ó Deus, de quem tu és. Dá-nos da tua graça, da tua sabedoria, da tua iluminação e da tua ajuda, Senhor, porque nós confessamos que sem a iluminação do teu Santo Espírito nós não conseguimos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Seja conosco nessa noite e seja com a tua igreja naquilo que ela necessita, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Continuando a nossa série em Marcos, o evangelista continua respondendo uma pergunta crucial no evangelho de Marcos: quem é Jesus Cristo? E mais uma vez, nessa sessão de ensino, e mais uma vez, nessa controvérsia de Jesus com os fariseus, e mais uma vez, nas declarações em que Jesus faz a seu respeito, e mais uma vez, nos atos de Jesus, nessas palavras em que lemos, nós conhecemos um pouco mais de quem é Jesus. Aquele que está sendo apresentado, como disse, no primeiro capítulo desse evangelho, que ele é o Filho de Deus, ele é Jesus, ele é o Cristo, ele é o prometido, ele é o enviado para salvar e buscar os pecadores que necessitam, aqueles que reconhecem que são doentes e necessitam da graça de Deus.
Esse é o propósito de Marcos, e ele vai fazer isso mostrando de diversas maneiras quem é Jesus. Mas aqui nós temos um novo cenário que ainda não aconteceu no Evangelho de Marcos. Pela primeira vez, Jesus vai ter um embate que vai se repetir ao longo do seu ministério, que Marcos não vai retornar esse assunto, mas quando você olha no Evangelho de Mateus e de Lucas e de João, Jesus teve vários e vários embates com os fariseus por causa do sábado, por causa da religiosidade, do legalismo, da má compreensão deles acerca desse dia sagrado, que era para ser uma grande bênção e se tornou um grande peso. E aí, então, quando nós estamos aqui no verso de número 23, nós temos essa introdução a esse novo cenário. O verso 23 diz: ora, aconteceu. Ele vai mostrar agora os próximos eventos dessa trama entre Jesus e os fariseus. E ele diz que o contexto desse acontecimento, tanto de Jesus com os discípulos na seara colhendo espigas, quanto a cura do homem com essa mão atrofiada, aconteceram de fato cronologicamente. E a confirmação que nós temos disso é que tanto Mateus quanto Lucas vão afirmar sobre essas duas histórias, uma na sequência da outra. Isso é uma evidência dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, mostrando que esses eventos aconteceram de fato um depois do outro. E o contexto em que se dá essa controvérsia, primeiro num campo, depois numa sinagoga que era a igreja do primeiro século, dos judeus, do tempo de Jesus, nós temos a informação de que Jesus está andando pelas searas com seus discípulos e eles estão colhendo espigas. E aqui uma coisa que nós já precisamos fazer é uma conexão com a mensagem anterior. Jesus, em toda essa passagem, vai mostrar e apontar para si mesmo, como ele já fez no jejum, ensinando às pessoas que o sábado, assim como o jejum, que é um meio de nós buscarmos ao Senhor, como aqui fazemos. O nosso Shabá é no domingo, e nós estamos aqui para buscar e adorar ao Senhor. Jesus está novamente ensinando, por meio do paradigma que ele está quebrando com esses fariseus, que a presença dele de fato muda todas as coisas, inclusive a observância do sábado. Nós não vamos jejuar quando nós estivermos no céu, porque o jejum é para buscar a Deus. Nós não vamos orar no céu, porque nós teremos diretamente a presença de Deus. Nós nem vamos pregar no céu, porque a pregação é uma coisa que Deus deu para os dias de hoje. Assim como o sábado, como foi lido aqui em Hebreus capítulo 4, ele é um dia que faz parte da nossa expectativa, em que nós um dia estaremos com o Senhor para sempre, todos os dias, na sua presença, no descanso de Deus. O sábado é esse dia. O domingo, no caso para nós os cristãos, é o momento em que nós replicamos, não em perfeição, mas replicamos aquilo que vai acontecer na eternidade. Quando nós cantaremos, serviremos uns aos outros, louvaremos o Senhor e conheceremos a Deus face a face. Então o Senhor Jesus está ensinando que a presença dele é o que muda, é o que faz a diferença. E ele está mais uma vez ensinando isso a esses fariseus. E quando ele mostra o contexto, falando que os discípulos estavam colhendo ali espigas, eles estavam caminhando pelas searas, Jesus muito provavelmente estava fazendo uma técnica que os grandes rabinos naquele tempo faziam, como uma herança de Platão chamada peripatético, que era um momento em que o mestre caminhava com os seus discípulos e ensinava ao invés de uma sala, em um lugar sentado com mesas, eles ensinavam caminhando. E muitas vezes eles caminhavam ao redor dos campos, eles caminhavam ao redor do mar da Galileia, e ali eles iam conversando e ensinando. É como se nós pegássemos alguém que nós estamos evangelizando e ensinando e falássemos assim: vamos caminhar na lagoa. E ali você estivesse caminhando na lagoa e ao mesmo tempo aproveitando esse tempo para evangelizar, pregar e ensinar
a palavra de Deus. Jesus fazia isso com os discípulos o tempo todo. Conforme ele peregrinava de uma aldeia, de uma cidade para outra, ele dedicava esse tempo a sós com os discípulos para lhes ensinar. E aí então nós temos esse momento em que eles estão caminhando pela seara e nós sabemos que é em dia de sábado. E todo o contexto, como falamos, gira em torno do sábado. Você vai ver que o sábado ele é citado no verso 23, 24, 27, no capítulo 3 ele é citado no verso 2 e no verso 4, 6 vezes está sendo citado o sábado, mostrando que o foco desta passagem aqui é ensinar sobre esse dia tão sagrado ao Senhor, como veremos mais à frente. Então os discípulos estão conforme Mateus. Marcos omite essa informação. Apenas diz no verso 23, o evangelista Marcos, que os discípulos ao passarem, eles colhiam as espigas. O que eram essas espigas? Elas eram muito provavelmente, segundo os estudiosos, pela região em que Jesus estava, uma espécie de feixes de trigo, que eles utilizavam para arrancar, esfarelar com a mão e tirar algumas pequenas pedrinhas de trigo que eles colocavam na boca como se fossem amendoins, para eles irem comerem, porque eles estavam com fome na trajetória, nos dias, na rotina que eles tinham com Jesus, que era uma rotina intensa. E então o evangelho de Mateus, no capítulo 12, vai dizer que os discípulos estavam com fome, e eles estavam comendo as espigas. E aí, então, depois de fazer essa afirmação, nós temos no verso 24, mais uma situação de embate entre os fariseus e Jesus. Veja o verso 24, ele diz assim: advertiram-no os fariseus, veja, porque fazem o que não é lícito aos sábados. E aqui então nós temos mais uma vez os fariseus, os líderes religiosos, persistentes, perseguindo a Jesus Cristo, indo contra as suas práticas. E J. Carson vai dizer que quase parece, que pela crítica contínua, que um dos sinais do reino de Deus é a oposição daqueles que não conseguem vê-lo. Porque o tempo todo nos evangelhos, Jesus está sendo perturbado por esses líderes religiosos. Perceba, Jesus não está nem na sinagoga, ele está nas searas, no campo, andando com seus discípulos. E isso levanta uma questão: será que esses fariseus estavam ali naquele campo porque eles estavam também caminhando? Ou eles estavam perseguindo a Jesus Cristo? O texto bíblico me influencia a pensar que eles estavam perseguindo a Jesus Cristo. Porque você percebe no capítulo de número 3, qual é o cenário que nós lemos? Nós temos um homem que tinha uma mão atrofiada, que não podia nem ter a dignidade de esticar a sua mão para cumprimentar uma pessoa. E isso, para os líderes religiosos e para o pensamento religioso daquela época, isso era um sinal da maldição de Deus. Esse homem não era aceito em nenhum trabalho. Esse homem, ele não era permitido entrar nas sinagogas, porque ele era considerado alguém indigno diante do Senhor, por causa da sua deficiência. Perceba a cegueira e a religiosidade desses homens. Então, esse homem está onde no segundo cenário? Ele está na sinagoga. E veja, o verso 2 diz: e estavam observando a Jesus. A sinagoga, que é o lugar de culto, que é o lugar de adoração, que é o lugar de nós elevarmos o nosso pensamento a Deus e não perdermos o nosso foco para nada. Eles estavam preocupados com o que Jesus estava fazendo. Ou seja, eles não estavam ali para adorar o Senhor. Eles armaram, como diz Tim Keller no seu livro A Cruz do Rei, que eles armaram uma grande armadilha, que eles prepararam uma armadilha para Jesus, para pegar Jesus, para ter motivos para acusá-lo dos seus pecados, porque é isso que eles queriam encontrar em Jesus, motivos como eles encontram depois, com base na sua própria tradição e não na lei de Deus, motivo para matar Jesus. E então, quando nós olhamos, esses fariseus estão perto de Jesus, quando eles estão caminhando à beira dessas searas, e a acusação deles não tem a ver com aquilo que
nós possivelmente imaginaríamos: esses homens estão caminhando no terreno de outra pessoa e estão colhendo na propriedade de outro. Eles não estavam quebrando o mandamento de invasão de propriedade, de furto. Eles também não estavam quebrando a lei de Deus, porque a lei permitia. Se você for ler Deuteronômio 25, você vai perceber que lá vai citar que os homens que caminham pelos campos, eles podem colher as espigas, desde que eles não utilizem foice, para denegrir o campo do plantador. Então eles poderiam, quando eles estivessem passando, não fazerem colheitas, mas tirarem um pouco para a sua alimentação. Veja, irmãos, como Deus pensava nos peregrinos. Ele provia através da lei alimento para aqueles que estavam viajando a longa distância. Então, o que Jesus e os discípulos estavam fazendo não era motivo de acusação. Então, a grande questão aqui para esses homens era se eles estavam trabalhando, porque a colheita, em grande escala, era considerada uma perversão do sábado, uma profanação do sábado. Mas antes de nós entrarmos na questão do sábado, eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa que a Bíblia, e não somente o evangelista Marcos faz, mas a Escritura faz, e nós precisamos aprender a apreciar esse tipo de coisa na palavra de Deus. Porque Deus não quer simplesmente trazer a verdade e a clareza, mas como dizem os grandes intérpretes, na revelação de Deus, Deus também se importa com a beleza e a estética na revelação da sua palavra. É por isso que não há nenhum livro como a Bíblia, tão literário, tão esquematizado, tão perfeito, tão armado em quiasmos, em paralelismo, como funcionava a mente do judeu. Você pode comparar qualquer outra literatura, você pode estudar qualquer outro livro, nenhum livro vai ser tão perfeito como as Escrituras na sua organização, porque por trás desse livro nós temos a mente divina atuando no meio desses homens que revelaram a palavra de Deus. E isso Marcos faz de maneira intencional, guiado pelo Espírito, que é a questão da progressão da perseguição. Ele faz questão de mostrar uma espécie de escadinha que vai aumentando até o momento em que a perseguição chega no seu clímax. E esses homens se dão por satisfeitos quando Pilatos oferece a condenação derradeira de que Jesus deveria então ser crucificado no lugar de Barrabás. Eles se dão por satisfeitos. O clímax dessa perseguição é na cruz. Mas antes disso, olhe comigo o capítulo 2, verso 6. Nós já falamos isso em outro momento. No verso 6, perceba que a Bíblia vai dizer que a perseguição, o primeiro grau, tem alguns graus. O primeiro grau da perseguição está no verso 6 do capítulo 2. Diz que essa perseguição começa onde, irmãos? Não, onde começa a perseguição? No coração. Perceba que o primeiro grau é no coração e nos pensamentos. E lembrando a nossa citação nessa pregação de Mateus, diz que eles pensavam aquilo que era mal em seu íntimo. O ódio deles contra Jesus não começa em palavras e em atitudes, mas começa nos seus pensamentos. Eles começam a analisar Jesus e pensar sobre ele. Mas veja o segundo grau em Marcos 2,16. Ao invés deles irem diretamente no mestre Jesus, diz o verso 16 que os escribas dos fariseus, os fariseus nem vão pessoalmente, eles mandam os escribas. Perceba, eles ainda estão distantes. Eles estão mandando mensageiros. Os escribas dos fariseus, vendo comer na companhia de pecadores e publicanos, perguntam aos discípulos dele. Perceba, segundo grau de oposição. Por que vocês comem com pecadores? Por que o seu mestre faz isso? Tentando jogar os discípulos contra os mestres, contra o seu mestre. Terceiro grau de perseguição, verso 18 do capítulo 2. Eles perguntam a Jesus, diretamente agora. Vieram alguns e lhe perguntaram, perguntando para Jesus, por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Eles já estão fazendo perguntas para Jesus. Eles já estão abordando Jesus próximo. Eles já têm um contato próximo. O quarto grau da perseguição está no verso 24, do capítulo 2, que agora é o capítulo em que nós estamos.
E eu vou citar até o 6º grau, que está no verso 6. E aí o grau vai aumentando conforme o evangelho. Mas conforme nós fomos expondo o evangelho, nós vamos percebendo esses graus. Hoje nós vamos até aqui. Perceba que o 4º grau é que agora eles já não estão mais fazendo perguntas. Eles já estão fazendo acusações. Eles estão advertindo Jesus. Eles estão falando, por que vocês estão fazendo aquilo que não é lícito? Basicamente ele está dizendo assim, por que vocês estão pecando contra Deus no dia de sábado? Isso era uma acusação grave naqueles dias, muito grave. Mas daí ele continua o verso, né? Diz o verso 2 do capítulo 3, que eles armam uma armadilha e eles estavam observando Jesus com um propósito de o acusar. Eles já estão armando uma casinha para Jesus para falar assim, ó, nós vamos pegar ele vai curar, e nós vamos pegar ele, nós estamos dispostos a colocar um homem que não é digno na sinagoga para nós armarmos uma armadilha para esse homem, tão popular, tão querido pela multidão. A inveja dos fariseus, a Bíblia diz que os fariseus queriam matar Jesus porque eles tinham inveja, está isso no Evangelho de Mateus. Então perceba que o último grau da oposição, quando Jesus realiza um milagre por fim e confronta eles, diz o texto que eles agora estão conspirando. Eles já estão mancomunando. Eles estão abrindo mão dos seus princípios patrióticos. Eles estão conversando com os herodianos que apoiam os romanos, que eles queriam libertação. Perceba, o inimigo do meu inimigo, como que é o ditado? Até esqueci o ditado. É meu amigo. Então perceba que eles vão e fazem um propósito com os herodianos, os judeus que eram favoráveis, politicamente corretos a Herodes e aos tributos. Eles se juntam aos traidores da pátria. Eles estavam criticando Jesus porque sentava com pecadores, mas agora eles estão fazendo plano com os pecadores. Vamos matar Jesus. Porque nós temos algo em comum para fazermos isso. Eles estão se corrompendo, os seus princípios, para matarem Jesus. Perceba a oposição. Marcos faz questão de registrar essas coisas para mostrar a hipocrisia desses homens, a hipocrisia deles. Então nós vemos que essa perseguição dos fariseus eram ferrenhas. Como nós já falamos, o motivo dessa perseguição não era por furto aos campos, não era por qualquer outro motivo, a não ser porque eles estavam acusando Jesus de ser aquele que estava permitindo que os seus discípulos trabalhassem em dia de sábado. Eles estavam analisando Jesus como mestre. E aqui então, irmãos, nós aprendemos uma coisa importante. Como esses homens, esses fariseus, esses líderes religiosos, como um todo, o sistema religioso dos dias de Jesus estava corrompido. A religiosidade deles era inútil, insensível e pervertida. Quando nós olhamos para os demais textos do Novo Testamento, falando sobre Jesus e o sábado, nós percebemos que em Lucas 13:10, Jesus confronta a hipocrisia deles, quando ele cura uma mulher endemoniada, e os fariseus reclamam com ele, você não pode curar em dia de sábado, porque pasmem, acrescentado ao mandamento, para lembra-te do sábado, Êxodo 20, você lembra na exposição do Sermão do Monte, que fizemos aqui às quintas-feiras, que esses fariseus, eles agregaram essas leis como uma espécie de artigos que Deus não ordenou, mas foi a tradição deles que ao longo dos anos foi colocando. No mandamento do sábado, eles tinham 39 proibições acrescentadas ao sábado. Isso está no Talmud. Se você clicar lá no Google e colocar as 39 proibições dos fariseus aos sábados, você vai ver a lista. Nós não vamos citar porque é um pouco extensa. Mas são 39 proibições. E uma dessas proibições era que um homem não podia tratar da sua saúde no dia de sábado. Ele só podia fazer aquilo que impedia a morte, mas ele não podia buscar a cura. E era nesse ponto da tradição, não da lei de Deus, mas da tradição, que eles estavam querendo acusar Jesus Cristo. Perceba?
E aí então esses homens estão fazendo isso. E Jesus então vira para eles e fala assim: qual de vocês, em Lucas 13, qual de vocês que o seu boi, sofrendo algum tipo de acidente, vocês não vão lá pegar esse boi, desamarrar, dar água, tratar dele, para cuidar da vida dele? Então, se vocês cuidam do boi, seus hipócritas, quanto mais eu não cuidaria da filha de Abraão? Jesus está falando, quanto mais eu não cuidaria do meu povo. E Jesus vai lá e cura essa mulher, e expõe a hipocrisia deles. Mas há mais do que isso, irmãos. Quando nós olhamos para o conflito de João capítulo 7, algo também parecido acontece. Jesus está curando, e aí então eles acusam Jesus, e Jesus acusa eles, falando assim: olha, vocês trabalham também no dia de sábado, vocês têm um mandamento em conflito, porque quem é que no dia da circuncisão, quando cai no sábado, no calendário, vocês não vão lá e circuncidam, e vocês fazem uma outra cerimônia juntamente no sábado, para cumprirem a lei de Moisés? Hipócritas. Jesus expõe a hipocrisia deles. E outro ponto, pior do que isso, em João 9, a cura do cego de nascença, que também se dá num sábado, esses homens fariseus, eles vão até Jesus, e eles vão até o cego, e aí eles começam a perguntar: quem é esse homem? O que ele fez? Aí o cego começa a falar assim: olha, quem é eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E aí então eles falam assim: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Aí o cego ensina teologia para os fariseus. Fala assim: ora, a lei diz que Deus não responde a pecadores. Então certamente se Deus responde a esse homem, ele é um profeta de Deus. E aí os homens continuam perseguindo o cego, perseguem até a família. Fala assim: esse homem está mentindo, vamos atrás dos pais dele. Aí vai atrás dos pais dele. Ele era cego, aí a família fala assim: olha, diz o texto que a família ficou com medo deles serem expulsos da sinagoga. Aí fala assim: ó, ele já tem idade para responder por si mesmo, volta lá e fala com ele. Não contente, eles voltam para falar com o cego de novo, o que não é mais cego, que agora vê. E eles voltam a perguntar. Aí o cego vira para eles e fala assim: mas que insistência, vocês por acaso querem ser discípulos dele? Aí ele: nós não somos discípulos dele, somos discípulos de Moisés. Está expulso da sinagoga, expulsa o homem cego. Jesus depois procura ele e se revela a ele como Messias, e ele crê, e ele é salvo. Ele não somente recebeu a visão física de volta, ele recebeu a visão espiritual, porque antes ele era confuso a respeito de quem era Jesus, mas depois ele ficou convicto de quem era Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado para salvar pecadores. E aí então, irmãos, você vê que Jesus o tempo todo está nesse conflito com esses homens. Quantos conflitos? Há muitos outros que nós poderíamos citar. Nós temos o texto de Hebreus 3, que fala sobre a dureza do coração, que fala sobre o descanso de Deus. Nós temos outros textos em Lucas capítulo 6, que fala de outro embate de Jesus com os fariseus. Falta-nos tempo para observar todas essas coisas. Mas aí então, veja a resposta de Jesus para esses homens. Jesus era brilhante. Veja o verso 25. Antes de tudo, é importante ressaltar como Jesus era paciente. Porque acho que no lugar de Jesus nós já teríamos dado as costas. Mas a Bíblia diz que ele lhes respondeu. Olha só, Jesus, em meio a tantas acusações e mentiras a respeito da sua imagem, ele ainda está disposto a conversar com os inimigos. Como que Jesus era cordial, irmãos. Essa paciência, nós precisamos dela, porque Jesus, ele dá corda para os seus inimigos, ele vai conversar com eles, mas mais do que paciente, Jesus, ele ainda era brilhante nos seus argumentos, como nós vemos muitas vezes, ele deixava esses homens sem respostas, e também ele era irônico. Jesus era irônico, porque olha como Jesus começa a sua resposta no verso 25, lembre-se, Jesus está falando com os mestres da lei, os homens estudados. Aí ele pergunta para eles: vocês nunca leram? Nunca leram as escrituras? Nunca leram o que as escrituras dizem a respeito de Davi? É como se ele estivesse dizendo assim: vocês são mestres e não leem as escrituras? Ou como ele diz para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não sabe destas coisas? Ou como diversas vezes faz o Sermão do Monte: não lê essas escrituras?
diz as Escrituras, ele cita as Escrituras em resposta à tradição desses homens. E mais do que isso, mostra também como que Jesus era brilhante, porque quando Jesus está no segundo cenário do capítulo de número 3, quando Jesus vê que eles queriam que Jesus caísse na armadilha de curar o homem, Jesus faz uma pergunta teológica para eles que envolve o sábado. Olha o que Jesus pergunta no verso 4. Já que eles acusaram Jesus de fazer aquilo que não é lícito, aquilo que é proibido, Jesus faz uma pergunta para eles, fala assim, verso 4, capítulo 3. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ora, fazer o bem é todos os dias, não só no sábado, nós devemos fazer o bem todos os dias. Mas Jesus fala assim, no sábado nós devemos fazer o quê? O bem ou o mal? E ele continua, salvar a vida ou tirá-la. Eles preparam uma armadilha para Jesus. Jesus cai na armadilha, mas na verdade quem caiu na armadilha foi os fariseus. Porque Jesus está pronto. E aí então, no verso 4 do capítulo 3, diz a Bíblia o que depois da pergunta? Mas eles ficaram em silêncio. Muitas vezes isso acontece nos evangelhos. Jesus faz diversas perguntas para eles e eles não têm respostas. Eles ficam em silêncios. Eles foram derrotados por Jesus em seus argumentos. Perceba, Jesus diz, vocês deveriam ler as Escrituras. Essa é a primeira coisa que Jesus diz. Mas daí então, Jesus cita o exemplo de Davi. Jesus cita o exemplo de Davi. E ele fala da situação de 1 Samuel, capítulo 21, quando Davi está fugindo de Saul. E aí então ele vai à casa de Deus e pede os pães da mesa da proposição, que eram pães que só eram permitidos, segundo Levítico 24, somente aos sacerdotes. Havia uma mesa grande, com varais, que eram colocados 12 pães, que ficava perto do Santo do Santo. Esses 12 pães representavam as 12 tribos. E a cada 7 dias, a cada novo sábado, eles pegavam esses pães antigos que foram colocados no sábado e davam para os sacerdotes comerem. E eles colocavam os pães novos. E eles ficavam os novos para Deus. Os velhos e os antigos ficavam para os sacerdotes. Eles comiam. Só eles podiam comer. E Davi, numa situação de extrema gravidade, fome, perseguição, ele faz uma coisa que nós estudamos em teologia, que é ética cristã. Quando é que nós podemos, entre aspas, violar alguns dos mandamentos quando algo muito importante está em jogo? Mas essa pergunta fica para uma outra hora. Mas Davi então cumpre esse papel e ele faz aquilo que a lei não permitia para salvar a vida, para alimentá-lo e alimentar os seus homens. E porque Davi está em uma situação, uma circunstância atípica. Se ele estivesse em uma situação normal, ele jamais faria isso. E então Jesus se compara com Davi e fala assim, se Davi, que estava numa situação, infringiu a própria lei de Deus, quanto mais eu, que estou numa missão muito maior com os meus discípulos, que é a pregação do evangelho, o anúncio do reino de Deus, não vou quebrar a tradição morta de vocês. Não vou violar essas regras que vocês criaram. Até porque, aí entramos na segunda declaração. Essa declaração de Jesus em relação a Davi traz muitas questões, mostrando que Jesus, de fato, ele é maior que Davi. Ele já está se colocando como alguém que é grande, que é Deus. Mas a segunda declaração, então, Jesus nos leva para a criação. Veja, no verso 27, ele diz, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele vai e diz para esses homens, fala assim, qual veio primeiro? O sábado veio primeiro e Deus fez o homem para cumprir o sábado? Ou Deus fez o homem e então depois fez o sábado como um presente para ele de descanso? Porque ele iria trabalhar 6 dias e no 7º ele ia descansar, como Deus o fez também na criação. Jesus faz eles pensarem sobre isso. E ele cita a criação antes dos mandamentos. Ele volta lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Antes de Moisés dar os mandamentos, ele diz, olha, quando Deus criou todas as coisas, o sábado foi estabelecido como uma dádiva de Deus para o povo e não como uma maldição. E vocês estão tratando o sábado como se fosse algo pesado, religioso, legalista. Vocês criaram leis que fez com que o dia que era para ser um dia de refrigério se tornou um peso. É como se, irmãos, além daquilo que as Escrituras dizem para nós, como deve ser o culto, nós começássemos aqui a colocar na nossa igreja algumas tradições.
Olha, não pode vir de brinco, viu? Não pode entrar de relógio. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Mulher tem que esconder o cabelo. Tem que tampar a cara. Tem que sentar separado dos homens. Aí a gente começa a dificultar as coisas. Começa a fazer aquilo que Deus não mandou nas Escrituras. E é isso que eles estavam fazendo com o sábado. Eles estavam criando uma espécie de um termo que nós usamos hoje em dia, que nós também chamamos de legalismo, usos e costumes. Usos e costumes, coisas que a Bíblia não ordena, mas as pessoas fazem com que elas sejam quase uma palavra de Deus. E que se não observar essas coisas, está perdido, está salvo, perdeu a visão, não tem o Senhor, não tem o Espírito, é rebelde. Percebam que o texto, Jesus está quebrando esse paradigma e ensinando que nós não seguimos o tradicionalismo morto. E tem até uma frase bonita, que eu não lembro quem é o autor, que diz assim, que nós devemos seguir a tradição antiga daqueles, a tradição viva dos que já morreram, e não o tradicionalismo dos vivos que estão mortos. Parafraseando. A frase é mais bonita que isso. Mas, lembrando aqui, ele está fazendo uma representação da tradição das Escrituras e o tradicionalismo, que é aquilo que nós ficamos inventando para tentar agradar a Deus. E o que Deus espera de nós é só que a gente obedeça à simplicidade das Escrituras. Esses homens queriam ser mais santos do que Deus. E Deus estava exigindo o básico. O sábado era para ser um dia de alegria, um dia de descanso, um dia que eles iriam lembrar que eles deixaram de ser escravos, como diz o texto de Deuteronômio 5, fala assim, lembrem-se do sábado e lembrem-se no sábado que Deus livrou vocês da escravidão. Ou não é isso que nós fazemos domingo após domingo, quando nós citamos aqui as Escrituras, na leitura, nos cânticos, na pregação, que Deus nos resgatou da escravidão, do pecado, do mundo e de Satanás. Quando nós estamos na igreja, no culto, lembrando aquilo que Deus fez por nós e para nós, nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor, do sábado, de lembrarmos das suas obras. Nós estamos santificando o sábado, estamos cumprindo esse mandamento. Jesus faz uma terceira declaração. Depois de mostrar que o sábado foi feito para o bem do homem, alegria, gozo e satisfação, o verso 28 diz Jesus, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Perceba, irmãos, que é uma coisa que deve chamar a nossa atenção. Jesus diz no verso 28 que Ele é Senhor também do sábado. Ele é Senhor de outras coisas. E se nós olharmos para trás no Evangelho de Marcos, nós também precisamos ficar atentos, porque um dos temas desses primeiros capítulos do Evangelho de Marcos é a autoridade de Jesus Cristo, que mostra o seu senhorio. E aí, olhando para trás, nós podemos dizer, Jesus, Ele é o Senhor que muda tudo, muda o jejum, que é um dia de lamento, para um dia de alegria. Ele muda, Ele veio para buscar os doentes e os pecadores, Ele chama coletores de impostos, traidores da pátria, para serem seus próprios discípulos, Ele perdoa pecados e, portanto, Ele é o Senhor da reconciliação, porque diz as Escrituras que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele é o Senhor que perdoa pecados, Ele é o Senhor sobre as enfermidades pequenas e grandes, Ele cura a febre da sogra de Pedro e cura um leproso que a medicina não tinha poder para mudar. Ele é o Senhor sobre as doenças, as grandes e as pequenas. Ele diz e elas vão embora. Ele é o Senhor sobre Satanás e seus demônios, sobre o diabo e seus demônios, porque Ele manda e os demônios batem em retirada. E agora Ele acrescenta, eu sou o Senhor do sábado. Que declaração, que reivindicação. Jesus está dizendo para essas pessoas que Ele é maior que o sábado, que Ele veio antes do sábado, e que como Senhor do sábado, o sábado é para Ele. Ele está dizendo, eu sou Deus, o sábado foi feito para me buscar. É isso que Ele está dizendo para esses fariseus. É por isso que esses homens queriam matar Jesus. Ele trazia para si títulos que pertenciam somente à deidade de Deus. Então Jesus está mostrando, irmãos, a grandeza dEle. Ele está mostrando que Ele, assim como em outras partes da Escritura, ao citar Davi aqui,
E ao dizer que ele é o Senhor do sábado, que foi ele quem instituiu o sábado, que foi ele quem deu o mandamento do sábado, ele está falando da sua condição pré-existente. Como ele vai dizer em João 8,53, antes que Abraão existisse eu era, ele é maior que Abraão. Ele vai dizer sobre Jacó em João 4,12, que ele é maior que Jacó. Aqui está quem é maior que Jacó. Ele é maior que Jacó, o patriarca. Ele é maior do que Jonas. Quando eles pedem um sinal dos céus para Jesus, ele é maior que Salomão, porque diz Jesus metaforicamente que ele derrubará o templo em 3 dias, ele ressuscitará, falando do seu próprio corpo. Ele é maior que Salomão, ele é maior que Davi, porque no capítulo 12 de Marcos, ele vai fazer mais uma menção da relação dele com Davi, e vai dizer, olha, Davi me chamou de Senhor, eu sou o Senhor de Davi também. Perceba, Jesus está mostrando a sua grandeza, e por acaso essa não é o argumento do autor de Hebreus? Leia a carta de Hebreus. Se nós pudéssemos resumir a carta de Hebreus em uma sentença, nós poderíamos dizer a superioridade de Jesus. Porque Jesus é apresentado como superior a Moisés, aos anjos, a Arão, aos sacrifícios, às leis cerimoniais, porque o sacrifício dele é perfeito, porque ele é um intercessor perfeito, porque ele é um grande sumo sacerdote, não apenas um sacerdote, porque ele é o profeta prometido por Moisés, e não apenas mais um profeta. Ele é grande. Jesus é grande, é poderoso, ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa devoção e da nossa adoração. Ele é o nosso Cristo, ele é o nosso Deus. Ele está fazendo essa afirmação no Evangelho de Marcos, e quando Marcos registra isso para nós, ele está ensinando que Jesus deve ser então o alvo supremo da nossa adoração. Nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, para adorar a Deus, sim, mas para engrandecer as obras de Cristo na cruz, para lembrar que Jesus Cristo é Deus, e conforme Ele promete, Ele está sentado à destra de Deus, recebendo o nosso Shabá, recebendo o nosso dia de adoração. E então algumas aplicações finais para nós terminarmos. Primeira aplicação, irmãos, olhando para os fariseus, olhando para os líderes religiosos, nós aprendemos o perigo e o problema da religiosidade. Esses homens se mostraram entenebrecidos, endurecidos, eles aparentavam para a população estarem vivos, mas por dentro eles estavam mortos. Jesus chega a comparar eles com um caixão, diz, vocês são como um sepulcro caiado, o que está dentro de vocês é podre. Jesus diz para esses homens, mostra que a religiosidade e o zelo pelo tradicionalismo desses homens, o capricho cultural, estava suprimindo aquilo que é mais importante na vida dos filhos de Deus, o zelo pela Escritura. Eles estavam substituindo a palavra de Deus pela tradição. Eles se tornaram aquilo que hoje nos nossos dias nós chamaríamos de seita. Que além da palavra de Deus, eles utilizam uma espécie de outro livrinho, alguma outra coisa para regular a fé deles, que fala igual ou maior que as Escrituras. Isso é uma seita. Se algum lugar que faz isso, caracteriza-se como seita. Para ensinar ordens práticas. Não estamos falando de confissões de fé, que é diferente. Nós estamos falando de livros que eles entendem como palavra de Deus. E aí, então, fica a pergunta para nós. Quando nós olhamos para a espiritualidade de Jesus, em comparação com esses homens, a pergunta é, você é religioso? Você é religioso? Há um vídeo do Nicodemos que ele faz algumas perguntas, eu até enviei para o Jair esses dias, que diz que Nicodemos, eles põem algumas perguntas para dizer assim, como saber se você é religioso? Como saber? Algumas perguntas práticas. E aí você faz um autoexame. Ele diz assim, você sabe que está virando religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores, o lugar do louvor, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você sabe que você está virando um religioso quando você leva mais tempo preparando-se diante do espelho antes do culto do que se preparando espiritualmente para participar do culto.
Você sabe que você está virando religioso quando você está fazendo isso. Você sabe que você está virando, ou você está sendo religioso, quando você não consegue aturar os erros dos outros. Contudo, você é muito tolerante com os seus próprios erros e os erros dos seus familiares. Você sabe que está virando um religioso quando você participa de todas as atividades da igreja, mas já não tem tempo para a sua família e também não tem tempo para ficar a sós com Deus. Você faz todas as coisas na igreja, mas não se dedica para a família, não se dedica em oração, não se dedica em leitura das escrituras. Você se caracteriza como um religioso. Você sabe que você está virando um religioso quando você é zeloso para dar os dízimos e as ofertas, mas você trata mal os seus empregados e não perdoa quem ofende você e não pratica misericórdia com os pobres. Você sabe que você está virando religioso quando você faz essas coisas. E quando nós estamos fazendo essas coisas, nós estamos replicando o tipo de comportamento dos fariseus, desses homens desses dias. Resumindo a frase do Nicodemos, nós estamos sendo religiosos à semelhança desses homens, quando nós temos pervertido a nossa preocupação no culto, a nossa preparação para o culto, o nosso envolvimento com as coisas do culto, a nossa tolerância com os irmãos da igreja, a nossa relação com a sua família e com a família de Deus, e a sua relação com os de fora da igreja. Tudo isso pode ser um sinal se você está sendo religioso ou não. Pense sobre isso. Em segundo lugar, irmãos, muito semelhante à religiosidade, eu digo a vocês, cuidado com o legalismo. Cuidado com o legalismo, porque o legalismo ele está em nosso coração. É muito fácil ser legalista, é muito fácil criar um padrão que Deus não exigiu das pessoas, é muito fácil criar novas regras, novas ordens e acharmos que aquilo é piedoso. Cuidado com o legalismo. Esses homens criaram 39 prescrições somente para o sábado, fora para os outros mandamentos. Eles pesaram o povo de Deus, eles tornaram a religião verdadeira um peso, um fardo, um problema. Algo que ninguém é capaz de cumprir, algo que ninguém é capaz de se submeter. Aquilo que era para ser uma bênção se tornou uma maldição. O legalismo faz isso, ele escraviza, ele acrescenta, ele perverte, ele pega aquilo que é belo e santo e ele profana e ele transforma em coisas feias e ridículas. Mas Cristo veio para acabar com o legalismo. Cristo veio para libertar o povo dele do legalismo. Agostinho chega a dizer: quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Quanto mais perto de Jesus andamos, há menos peso para nós. Ele mesmo disse: tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, porque ele é leve, ele é suave. É diferente dos fariseus, é diferente. Paulo vai dizer à carta de Gálatas que estavam sofrendo com legalistas. Diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Não vos submetam novamente a regras legalistas, porque Cristo libertou vocês. Amém. Não para serem escravos, mas para serem livres. E ainda sobre a prática do sábado, irmão, uma outra aplicação importante. Perceba que no verso 24, a indagação dos fariseus é: o que não é lícito? Perceba no verso 26 que ele vai dizer assim: não é lícito comer. Perceba a questão de algo ser lícito, de ser proibido ou não. Perceba que no verso 4 do capítulo 3, mais uma vez ele usa a expressão é lícito. Então a grande indagação do sábado e discussão que permanece é: afinal de contas, o que é que eu posso fazer num dia de domingo, que é o Shabat do cristão? Já foi pregado aqui para nós na exposição dos 10 mandamentos. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa, que A.W. Pink trouxe uma espécie de crivo de que tipo de coisa ou trabalho que nós podemos ou não fazer no domingo. Porque fica essa questão: no domingo, as mulheres não podem cozinhar.
É o dia de descanso. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, irmãs? Aleluia. Legalismo, Will falou. Os homens que se virem no sábado para o almoço de domingo, ou comprem alguma coisa. Aí foi falado isso para a igreja, alguns princípios de como observarmos o mandamento no domingo. Mas perceba, irmãos, a W. Pink fala sobre 3 princípios ou 3 trabalhos que nós devemos observar no sábado. Os únicos que são permitidos, no restante nós deveríamos nos guardar, descansar, santificar, gastar tempo com a família. Comer, beber, brincar, passear, descansar, dormir, ler as escrituras, cantar as escrituras e vir ao culto no domingo. Estar aqui. Faz parte do Shabá, é o trabalho santo. Em primeiro lugar, são os trabalhos de necessidades, que são aqueles que não poderiam deixar de ser feitos no dia anterior, que não poderiam ter sido feitos no dia anterior e que não podem ser relegados para o dia seguinte, tais como cuidar do gado, cuidar do animal, cuidar do cachorro, tratar das criaturas. São trabalhos de necessidade. Por exemplo, os plantonistas, hospitais que cuidam das pessoas, lembram? O sábado foi feito para o homem. Então, no dia de sábado, tudo aquilo que faz bem para as pessoas pode ser feito desde que seja necessário. Em segundo lugar, trabalhos de misericórdia, que são aqueles que a compaixão requer que eu e você desempenhamos para com as outras criaturas, tais como ministrar aos doentes, visitar os carentes, visitar os enfermos. Não é proibido no domingo. Na verdade, é um trabalho também que pode ser feito, que chamam-se nas escrituras de trabalhos de misericórdia. E em terceiro lugar, trabalhos de piedade, que são o culto a Deus, em público e em privado. Quando nós cultuamos a Deus em casa e quando nós cultuamos a Deus na igreja, seja servindo as pessoas ou seja sendo servidos, o culto é um trabalho prestado a Deus em serviço também da igreja. Mas qual é o nosso problema em relação ao sábado? Ao domingo, no caso dos cristãos? Será que o nosso problema é entender essas questões? Porque talvez muitos de nós podemos falar assim, não, eu não trabalho no domingo, eu descanso, eu tenho observado o Shabá de Deus, eu tenho me dedicado, em nossa casa nós temos nos esforçados para viver aquilo que foi ensinado aqui nas pregações dos 10 mandamentos. Mas sabe qual talvez seria o nosso problema nos dias de hoje? É que muitos de nós não estamos fazendo aquilo que é proibido, mas estamos deixando de fazer aquilo que é ordenado. Estamos negligenciando o culto. Estamos trocando o domingo, que é o dia de nos reunirmos e congregarmos, por outras coisas mais atrativas aos nossos próprios interesses. Isaías 58, quando ele fala do verdadeiro jejum, ele termina o capítulo falando do sábado, ele fala assim, que o sábado é o dia de nós abstermos dos nossos próprios interesses, para cuidarmos dos interesses de Deus. Então o Senhor pede que o domingo, ordena que o domingo seja esse dia. Tomemos cuidado para não trocarmos o domingo por outras coisas e negligenciarmos aquilo que Deus nos manda fazer. Em último lugar, irmãos, falando aqui uma aplicação cristocêntrica. Na apresentação de Jesus Cristo, quando Marcos tem a intenção de responder quem é Jesus Cristo, e ele faz essas declarações que faz de Jesus, ele também está obrigando os seus leitores e os seus ouvintes a tomarem uma posição a respeito dele. Você não pode ouvir essas coisas e ficar indiferente. Você não pode ler o Evangelho de Marcos e ouvir que ele está dizendo que ele é o Filho do Homem, que ele é o Senhor do sábado, que ele perdoa pecados, que o inferno se submete a eles e as enfermidades se submetem a eles, e você ficar indiferente à pessoa de Jesus Cristo. Você só tem 3 opções. E esse foi uma coisa que foi chamada de trilema, que foi proposto por C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples.
Ele não é o primeiro a dizer sobre isso, mas lá no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer sobre esse trilema, que ao ouvirmos e ao lermos as Escrituras, nós só temos como pensarmos 3 coisas a respeito de Jesus. 3 coisas. Mediante as suas declarações, mediante os seus feitos, mediante suas obras, mediante todas essas coisas. Ou Jesus é louco, ou Jesus é mentiroso, ou ele é Deus. Uma dessas 3 coisas. Ele poderia ser um louco, porque somente alguém lunático para pensar assim a respeito de si mesmo. Somente alguém que perdeu a consciência, a capacidade mental para pensar essas coisas a respeito dele mesmo. Afirmar que é Deus, afirmar que criou o sábado, afirmar que pode perdoar pecados, ele pode ser louco. E você pode tratá-lo como louco. Em segundo lugar, ele pode ser um mentiroso, consciente, não lunático, não doente, mas ele pode ter sido um impostor. Ele pode ter sido fraudulento. Ele pode ter sido como alguns que vieram antes dele, que se denominavam o Messias e o Cristo. E se você for ler o livro de Atos, quando os líderes religiosos queriam matar Pedro e João, eles dão um conselho, Gamaliel dá um conselho, o líder religioso diz assim para aqueles líderes, assim, olha, lembra da outra seita que se levantou falando que eles eram o Messias? E quando nós matamos o Messias deles, passou um tempo, esse movimento acabou. Vamos deixar esses discípulos, esses homens fazerem o que eles quiserem, porque se esse movimento for de Deus, se de fato esse homem for o Messias, nós não vamos poder impedir essa ação e ela vai tomar grande proporção. E foi o que aconteceu. Eles não puderam impedir, porque a igreja, mesmo em meio à morte e à espada, cresceu e avançou para a glória de Deus. Mas daí então, irmãos, fica essa questão. Jesus era uma fraude como outros Messias que vieram antes dele? Você pode pensar isso. Que ele era um lunático. Ou que ele era uma fraude. Mas só há uma terceira e última opção para você, igreja, para você nessa noite, que talvez ainda não se posicionou em relação a Jesus Cristo. E isso é crucial para você. A sua vida depende disso. A sua história depende disso. Eu quero dizer para você que você está aqui exatamente para ouvir isso. Que você deve se posicionar então nessa noite a respeito de quem é Jesus Cristo na sua vida. E isso deve impactar a maneira como você vive. Se ele não é um lunático, se ele não é um fraudulento, então ele é Deus verdadeiro. E ele é digno da sua adoração. Ele é digno do seu sacrifício. Ele é digno que você entregue sua vida, que você se gaste pela sua família, em nome dele, que você se gaste pela igreja, para a glória de Deus, e que você o sirva até o seu último suspiro de vida, para a glória de Deus. Então ele é esse Deus representado e falado nas Escrituras. Se posicione nessa noite, em relação a Jesus Cristo, porque como eu disse, a sua vida depende disso.